pequena paróquia de Borley está em uma região desolada e pouco povoada perto da costa leste da Inglaterra, no condado de Essex, próximo à divisa com Suffolk. É um lugar de aparência sombria, cenário adequado para um dos casos mais bem documentados e controversos de assombração dos tempos modernos. Uma série de acontecimentos estranhos ocorridos em uma escura mansão vitoriana, que acabou sendo conhecida como a casa mais mal assombrada da Inglaterra. Foi assim que o pesquisador psíquico Harry Price descreveu a residência, que fora construída em 1826 para abrigar o reitor da paróquia e seus familiares. Após ser atingida pelo fogo em 1939, a reitoria Borley ganhou traços ainda mais assustadores. Entretanto, a fama de espaço sobrenatural da mansão de estilo gótico clássico vinha desde que a primeira pilha de tijolos foi levantada no local. Alguns fatos estranhos vinham ocorrendo na paróquia há séculos, o que atraiu a atenção de jornais, revistas e pesquisadores, principalmente na primeira metade do século XX. Essa fama aumentou ainda mais depois que o jornal Daily Mirror publicou em 1929 um relato de Price, que visitou a casa e escreveu 2 livros que sustentavam alegações de atividades paranormal por lá, tipo aparições fantasmagóricas e ruídos estranhos, um homem sem cabeça e uma moça de branco, o barulho de uma carruagem fantasmagórica fora de casa, passos arrastados e batidas em seu interior. E havia ainda a figura espectral de uma freira vagando inquieta pela casa e pelo jardim, cabisbaixa e com um semblante triste. Ficou curioso? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo, que no caminho eu te explico. Construída em 1826, o espaço foi palco de inúmeros espetáculos sobrenaturais. Entretanto, a veracidade desses eventos permanece alvo de controvérsias até hoje. Há quem negue os fenômenos ocorridos no local. Há quem diga que não é o mais mal assombrado do mundo, mas sim da Inglaterra. De todo jeito, a paróquia de Borley é um dos locais mais mal assombrados conhecidos pelos estudiosos da área. A história chegou ao conhecimento popular através das mídias como o jornal Daily Mirror e até mesmo a revista Life. A origem da primeira construção no local é desconhecida. A maioria diz que era uma grande casa de pedra construída na Idade Média. Depois, a casa foi usada como mosteiro pela comunidade rural do local. Foi quando se tornou o povoado de Borley. Ergueu-se uma igreja e o mosteiro se transformou em paróquia. O recinto religioso foi construído por ordem do reverendo Dawson Henry Ellis, que ia assumir os cuidados da paróquia local e procurava um lar para sua família. Augustus Pugin foi o arquiteto encarregado do serviço, que a construiu no estilo típico da época. Os fenômenos paranormais só começaram a acontecer depois da chegada do reverendo e sua família. Já a lenda surgiu no século XIV, bem antes da chegada do reverendo e seus familiares. Segundo os boatos, um monge e uma freira supostamente tiveram uma relação proibida. O romance dos dois foi descoberto e eles tentaram fugir em vão, e após serem capturados, a punição foi impiedosamente mortal. O monge foi enforcado em público e a freira foi pendurada nas paredes do mosteiro, o que depois viria a se tornar a paróquia no futuro. As sentenças serviram para que os habitantes soubessem o que aconteceria se vivessem em pecado. O homem que transportava os amantes para seus encontros foi acusado de ser cúmplice e foi decapitado. Muitos desconfiam da veracidade da história,
mas todos concordam que os fatos estranhos só começaram a acontecer no local depois de 1863. Sons de passos, aparições inexplicáveis e objetos caindo eram comuns no recinto. Dentre os muitos fenômenos registrados no local, o mais sinistro é de uma aparição que as filhas do reverendo na época viram em 1900. Não só elas, como várias pessoas juraram ter visto a mesma coisa. Uma carruagem branca, conduzida por um cavaleiro sem cabeça, aparecia na paróquia com frequência. Uma mulher também é vista caminhando pelos corredores do recinto, fazendo sons de passos, geralmente no dia 28 de julho, que foi quando a freira foi assassinada. Também foi achado o crânio de uma jovem embrulhado em papel pardo, encontrado em um armário. Alguns sinos que tiveram suas cordas cortadas costumam toar, e luzes estranhas aparecem nas janelas e também há sons de choros e gemidos. Alguns afirmam ainda que os acontecimentos foram obras de demônios que tentavam atormentar as famílias cristãs que moravam no local. Em 1928, o reverendo Eric Guy Schmidt e sua esposa, que moravam na paróquia na época, entraram em contato com uma associação de pesquisa psíquica. O jornal Daily Mirror enviou um repórter para cobrir a história, relatando tudo ao público. O famoso pesquisador Aaron Price alugou a paróquia de Morley durante anos para registrar possíveis fenômenos paranormais. As experiências foram descritas em um livro publicado em 1940. A obra recebeu o nome de A Casa Mais Mal Assombrada da Inglaterra, 10 anos de pesquisas na paróquia de Morley. Um ano antes, em 1939, o edifício foi misteriosamente consumido pelo fogo. Outros pesquisadores do mistério de Morley souberam, através de sessões espíritas, que no século XVII uma jovem freira francesa, Mary Lai, foi induzida a abandonar seu convento no Havre para casar com um dos Waldegrave de Morley, uma família de propriedades rurais. Obtiveram a indicação de que ela fora estrangulada pelo noivo no dia 17 de maio do ano de 1667, no edifício que se erguia no local onde posteriormente foi construída a paróquia. Foram pistas importantes que, como peças de um quebra-cabeça, encaixaram-se com perfeição na história que Price acabou montando para explicar o mistério de Morley no relato macabro de assassinato e traição, cuja personagem central era uma jovem freira, mas não a da lenda local. O seu corpo, segundo as mensagens espíritas, foi enterrado na adega,